É uma grande alegria nós podermos estar aqui, nesta casa, aonde podemos honrar a nosso Mestre Jesus. É a Ele que elevamos o nosso pensamento, em gratidão, por acreditar em nós e por constantemente nos convidar a seguir Ele, que é o Evangelho e, por isso, o caminho de nossas vidas. Agradeço a todos que com carinho me receberam, me oferecem essa oportunidade, porque sempre que nós somos convidados a fazer um trabalho, a compartilhar as nossas reflexões, é um motivo de grande alegria, de grande satisfação interior. E hoje, o que nós estamos propondo nessas nossas reflexões é nós nos sentirmos verdadeiramente como discípulos de Jesus. Alguns de vocês talvez estejam pensando, mas eu não sei se eu sou discípulo. Nós estamos falando em discipulado, em seguir, em procurar seguir os ensinos de Jesus. Não estamos falando em apostolado, que aí já é um segundo momento, já é realmente um momento onde já nos vamos comprometer um pouco mais com as tarefas espirituais que somos convidados. Como discípulos que somos, porque já hoje despertamos para as verdades espirituais, fomos convidados a fazer parte dessa fileira, dessa família que chamamos Espiritismo. De seguirmos aquelas noções que aprendemos dos Espíritos, os ensinos que eles nos trazem, que nos esclarecem a respeito da nossa situação como espíritos imortais. E nesse caminho, compreendendo as dificuldades que encontramos, compreendendo o quanto ainda para nós é desafiador este momento de transição, de descoberta interior, de renovação, nós nos sentimos realmente estimulados e motivados quanto mais conhecemos e entendemos os ensinos de Jesus. Muitas vezes, nesse processo de discípulo, nessa caminhada de aprendiz, aprendiz da vida imortal, nós nos deparamos com questionamentos, com situações que se nos apresentam assim muito difíceis em nossas vidas. E, às vezes, observando aqueles que ainda não estão procurando cultivar um maior, vamos dizer assim, uma maior vivência dessa descoberta, desse autodescobrimento, parece que eles levam uma vida muito fácil, muito tranquila. Parece que para eles, assim, essa descontração fica muito mais fácil, muito mais leve. E nós que estamos aqui, muitas vezes semana após semana, muitas vezes 2, 3 vezes na semana, nos surpreendemos com os acontecimentos que ocorrem em nossas vidas. E numa lição magistral que o Espírito Emmanuel nos traz através do nosso querido Chico Xavier, que é desse livro aqui, O Pão Nosso, que tem que ser um livro que nós realmente leiamos todas as vezes que pudermos. Ele nos fala na lição 60, que eu não vou falar só um pouquinho para vocês sobre ela, mas eu recomendo que vocês leiam essa lição e reflitam sobre essa lição em suas casas. Sobre o que ele chama de a lógica da providência. Então começa dizendo assim: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Vamos dar uma paradinha aqui.
não é incomum, realmente, nós encontrarmos aqueles que seguem ou que procuram seguir os preceitos espirituais. E, neste momento, vamos falar de uma forma mais generalizada, apesar de que estamos em um centro espírita, seguindo Jesus e falando sobre os ensinos que nosso mestre nos trouxe. Mas, de uma forma generalizada, aqueles que se dedicam ao cultivo da fé, ao cultivo dessa descoberta e dessa vivência espiritual, muitas vezes se deparam com grandes sofrimentos. E parece, por isso, muitas vezes as pessoas falam: puxa, mas será que o espírita gosta de sofrer? Não precisa nem responder, né, gente? Porque eu respondo por vocês, e eu não gosto, pelo menos. Essa coisa de querer dizer que a gente entende, que tem lei de causa e efeito, que é isso mesmo, que vamos abraçar o sofrimento, nada disso. Eu gosto muito mais daquele ensino de Jesus que nos fala o seguinte: o amor cobre uma multidão de erros, em vez de a gente falar pecado, só para não ficar, né, muito mais no catolicismo. Então, nós aprendemos que nós seguimos pelos caminhos do amor. Porém, não podemos ignorar, como nos fala nessa lição, a lógica da providência, que o processo de crescimento espiritual, da mesma forma que o crescimento físico, exige de nós reflexões, tomadas de atitude que representam para nós momentos de dor, de dificuldade. Não porque aquilo vai ser ruim, mas às vezes aquele negócio, nós gostamos daqueles hábitos que hoje já conhecemos e já sabemos que não são bons para nós. E aí ele nos fala assim: há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimento espiritual. Então é aquela pessoa que fala: cansei. Esse negócio de ser espírita é muito difícil, porque parece que quanto mais eu vou para o centro espírita, mais a minha vida entorta. Ou mais as dificuldades chegam. Será que Deus agora me achou porque eu estou aqui? E olha, gente, por incrível que pareça, é verdade. E aí é que Emmanuel nos explica que Deus é tão bom conosco, que Ele faz assim. Ele só deixa nós realmente enfrentarmos aquelas lições de vida que vão ser extremamente preciosas para o nosso crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, à medida que nós vamos criando estrutura interior para suportar esses acontecimentos. E muitas vezes, num outro momento, né, Emmanuel também nos diz, né, que às vezes nós chegamos e falamos: mas eu estou sendo tão bonzinho, não faço mais isso, já tenho me controlado, já não reclamo, já não brigo mais com a sogra, né, já tenho paciência com o marido. E vou no centro espírita, nossa, quantas bônus horas eu já não deveria ter na minha lista. E aí o Emmanuel, obviamente, eu vou usar as minhas palavras, mais ou menos diz o seguinte para a gente: gente, faz 5 minutos que vocês estão sendo bonzinhos em relação à eternidade. E a gente acha que já merece todos os créditos. Olha lá, hein? Estou indo esse dia extra no centro, mas é porque eu quero que, né, alguma coisa assim, de uma maneira infantil. Então, nessa vida de discipulado, nós vamos encontrar as dores, ou vamos chamar assim, de os desafios do crescimento espiritual. Né? O desafio de nós nos transformarmos a nós mesmos. E é por isso que hoje eu trouxe esses exemplos, que são os exemplos de Jesus, de Kardec e de Chico. Aí vocês vão dizer: puxa, Jussara, mas você escolheu bem, né? Escolhi porque são eles, né, Jesus, o guia e modelo, Kardec nos trazendo, né, a nossa terceira revelação, e Chico vivenciando na íntegra o que significa caminhar
através do Evangelho. Mas nós vamos verificar naquilo que eles tiveram que enfrentar, no trabalho de semeadura, no trabalho de transformação, obviamente não o Cristo, que já sabemos como Espírito governador do nosso planeta, mas tudo que tiveram que enfrentar e passar. Por que não aconteceria o mesmo conosco? Porque nós estaríamos, assim, livres de termos também que passar por circunstâncias que não necessariamente são aquelas agradáveis que nós chamamos da vida, no nosso ponto de vista. Então, quando começamos a analisar nos passos de Jesus, nos ensinos de Jesus, vem o Mestre e nos fala que não veio trazer a paz, mas a espada, e aquele que não tomar a sua cruz, que não o seguir, não é digno dele. O que se apega à vida, perde a vida. O que significa todo esse ensinamento? Primeiro, nós temos que entender que quando Jesus nos fala a respeito de não vim trazer a paz, mas a espada, não está nos incitando a um movimento bélico que ainda é muito presente em nós, seres humanos, a nos degladiarmos uns com os outros, a entrarmos em conflitos. Mas, na realidade, essa espada significa tirar a nós mesmos da nossa zona de conforto. Cortar pela raiz esses vícios, essas imperfeições, que são, assim, tão presentes em nossas vidas e que são aquelas mesmas que nos impedem ou que causam grandes problemas na nossa caminhada evolutiva. Então, essa espada é para representar verdadeiramente uma luta interior. O cortar dessas amarras que nos impedem de seguir aquilo que hoje, em termos de teoria, nós já até conhecemos, mas em termos de prática fica muito difícil de fazer. O que é que realmente tem sido um grande obstáculo nesse caminho? E numa outra mensagem, num livro que se chama Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, por Chico Xavier, aliás, é o meu título de livro favorito, Palavras de Vida Eterna, né? Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna que nós ainda nem conseguimos compreender nada, e nós vamos ver. Que eles dizem o seguinte, que todos aqueles que estão trabalhando, construindo para um aperfeiçoamento espiritual. Aí você pode pensar, bom, acho que esse não sou eu. Não, é você. É cada um de nós aqui, porque nós estamos dentro a nível que seja individual, realmente trabalhando por essa como um construtor desse aperfeiçoamento espiritual a nível global, a nível de universo mesmo. E nos fala que nós não estamos na Terra para vencer no mundo. Esse é um dos problemas que nós temos. Nós acreditamos que nós reencarnamos para sermos bem-sucedidos de acordo com o nosso entendimento do que é ser uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista material. Com isso, nós não estamos querendo dizer que a doutrina espírita não nos incentiva a procurarmos ser autossuficientes, a sermos, assim, realmente pessoas que contribuem para o progresso, para a sociedade, ou que vamos nos transformar em pessoas que simplesmente a sociedade tem que arcar com as nossas necessidades. Não estamos falando disso, mas estamos falando a respeito do apego excessivo, da necessidade excessiva que nós temos de sermos apreciados pelos valores da matéria.
quando nós somos seres espirituais. Então, ele nos fala que nós viemos para vencer o mundo. E o que significa vencer o mundo? Justamente é aquilo que tem atrasado essa nossa caminhada. Mas Jesus nos fala, tem de bom ânimo, porque eu o fiz. Então, aí nós podemos dizer, puxa, mas Jesus é Jesus. Claro que Jesus é Jesus. Mas conhecendo, através da doutrina espírita, o processo de crescimento do espírito, nós sabemos que Jesus também passou pelos mesmos processos que nós. Ele também veio, como todos nós, criados como espíritos simples e ignorantes, através de sucessivas encarnações, passando por esse processo que nós hoje passamos. Então, vem nos dar, assim, aquela palavra de bom ânimo, porque nós temos condições de realmente seguir, assim, nos seus passos, né? Quando nós falamos a respeito de Kardec, já como uma das pessoas que podem nos inspirar nesse movimento de discípulo, diz, se vocês se lembram, Kardec, né, ele foi muito resistente, a princípio, em seguir as ideias, aquele modismo que estava acontecendo na Europa. Né? As mesas girantes, todo mundo querendo ir lá consultar as mesas, a mesa está me respondendo as perguntas. E Kardec, um homem assim de muita razão, de muito bom senso, obviamente, nós conhecemos essa história, falou, como é que uma mesa vai me responder uma pergunta? Com muita insistência, ele aceitou o convite do amigo, que ele dizia ter em boa conta, para ir assistir a uma sessão dessas mesas girantes. E quando ele assistiu aquilo, e analisando todo o processo, ele falou, realmente algo está se passando, mas sabemos que não são as mesas que falam. E Kardec, então, mudou completamente o olhar que se tinha para um fenômeno que até então era encarado como uma brincadeira de salão, como eles falam, e transformou aquilo no que nós hoje chamamos de a terceira revelação, a voz dos espíritos para nós, para o nosso esclarecimento. E, obviamente, com a seriedade que Kardec teve, logo, aqueles que ainda não tinham percebido a grandeza desse fenômeno, chegaram e falaram, bom, mas então você é a pessoa que deveria estar encarregada de analisar isso tudo. Nas próprias sessões espíritas, começaram a comentar a respeito de ele ter uma missão. E Kardec, de novo, uma pessoa extremamente racional e de bom senso, foi se incomodando, vamos dizer assim, com essa postura daqueles que estavam querendo dizer que ele era um missionário. Porque o missionário mesmo nunca acha que é um missionário. Vai morrer não achando que é um missionário e vai se comunicar do plano espiritual dizendo, não fui um missionário, porque ele entende o que é a grandeza de espíritos que o orientam, que o guiam como Jesus. Então, muito... como é que fala? Peraí, que eu estou pensando agora, estou querendo traduzir a palavra para português. Sem conforto, desconfortavelmente, Kardec, numa sessão espírita, ele tem a presença de um amigo espiritual, que aí se declara ser o Espírito Verdade, que nós entendemos representar o próprio Cristo. E esse Espírito se comunica dizendo o seguinte, durante 15 minutos por mês, eu estarei à sua disposição
para responder às questões mais prementes acerca desta obra. Gente, só aí dava para a gente fazer um seminário. Porque pensa bem, esse Espírito Verdade, Jesus ou crístico, fala, eu tenho 15 minutos para você, Kardec, por mês. Kardec trazendo nada mais, nada menos que a terceira revelação, como nós entendemos. E aí a gente pega uns médiums bem medianos, que falam assim, né? Sabe quem apareceu na minha reunião mediúnica hoje? A Virgem Maria. Jesus mesmo comunicou, José, cada semana vem e conversa um pouquinho com a gente. O anjo Gabriel, então, gente, lá nos Estados Unidos, o que tem de arcanjo comunicando com o médium mediano, né? E a gente vê isso, só essa parte já é uma grande lição para nós. Eu costumo dizer, né, os espíritos evoluídos, eles são muito ocupados. E como eles são, assim, eles não precisam de 1 hora para fazer palestra, né, porque eles são muito sucintos nas mensagens dele, não precisa cansar o público na cadeira. Então, eles realmente chegam, passam a mensagem e pronto, e deixa lá a semente, a mensagem, né? E aí Kardec chega para esse espírito e fala, bom espírito, né? Eu queria saber se essa coisa de missão é isso mesmo. Aí o espírito responde, eu confirmo o que te foi dito, mas recomendo-se que seja discreto se quer se sair bem. Não esqueça que você pode triunfar como pode falir. No último caso, algum outro vai te substituir. Pobrezinho do Kardec, né? Ele já falou, olha, sim... Mas fica de boca fechada, porque não tem nada para se vangloriar a respeito. E lembra que depende de você. E nós já temos um plano B, C, D. Se precisar, nós vamos ter outro para te substituir. Então, nunca fale da sua missão, porque se começar a se apresentar e realmente achar que é um missionário, você está realmente num caminho de malograr. Até porque... só se pode justificar quando a obra é realizada e você ainda nada fez. Se você fizer as suas tarefas, as pessoas saberão reconhecê-lo, visto que é pelos frutos que se verifica a qualidade da árvore. É por isso que, na vida que nós estamos tentando levar, acaba sendo muito difícil, né? Porque quantos de nós, às vezes, chegamos em casa... E, obviamente, eu espero que não seja só eu, né, gente? Mas a gente chega e dá, às vezes, aquelas escorregadas, né? De ser mais impaciente, às vezes um pouco impiedoso. Aí logo já chega aquele familiar que não gosta do espiritismo, que até fala, está perdendo seu tempo lá, fala, escuta, mas você não é espírita? Cadê o fruto dessa árvore, né? Cadê? Eles lembram tanto, né, quando a gente dá escorregada, que a gente não é, né, que a gente é espírita. Às vezes até você fala, puxa, eu nem sabia que você escutou que um dia eu falei para você que era espírita, mas quando você faz alguma coisinha, alguém chega e fala isso. Então, o que acontece? No momento em que nós estamos nessa caminhada, tentando vencer a nós mesmos, nós ainda não temos fruto para mostrar. Por isso que muitas vezes ainda, fazendo aquele tremendo esforço, as pessoas não conseguem ver, reconhecer, porque os frutos ainda não estão aparecendo. Mas o que não significa que nós não vamos continuar. Aí Kardec fala, ok, muito bem, mas então eu gostaria de saber que eu possa contar com a assistência de vocês para me ajudarem e me ampararem na tarefa. Pobrezinho de Kardec, né? Imagina que os espíritos não iam ajudar. Mas olha o que o Espírito Verdade responde. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Ninguém é constrangido a fazer coisa alguma. Como isso se aplica a nós? Quantas vezes nós achamos mesmo que estamos abandonados por Deus? Como Deus pode permitir
que algo como o que está acontecendo aconteça na minha vida. Tenho clamado, tenho orado, tenho vindo professado a minha fé nos diversos templos, aqui no nosso espiritismo, e nos sentimos, às vezes, como se estivéssemos abandonados. E os espíritos aqui, esse espírito nos fala, não estamos abandonados. Quando existe o propósito do bem, nós podemos ter certeza que estamos sendo muito amparados. Mas existe esse tal de livre-arbítrio que, às vezes, nos coloca mais encrenca do que nos ajuda. Porque nós acabamos fazendo escolhas que não são positivas e que não vão trazer bons resultados para nós. E mesmo num espírito da estirpe espiritual de um Kardec, chega o Espírito Verdade e fala: claro que vamos te ajudar, mas o sucesso disso tudo ainda depende de você. Aí ele pergunta, mas como que eu poderia fracassar? Né? Como que eu posso não dar conta dessa situação? Seria porque eu não tenho capacidade suficiente? E os espíritos respondem, não, capacidade você tem. Que é o que acontece com muitos de nós. Nós temos a capacidade, o que nos falta é a vontade. Lembra aquela pergunta, que eu não sei decorar o número, tá, gente? Eu não vou conseguir lembrar. Aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, né, a respeito de se seria possível nós evitarmos o mal. E os espíritos respondem, sim, muitas vezes com pouquíssimo esforço, com um mínimo de vontade. Aí dá até vergonha, né? A vontade da gente fechar o livro dos espíritos e falar, deixa eu tirar uma semana de férias desse livro, daqui a pouco eu volto. Porque, na realidade, nós temos, se nós já fomos chamados a esse conhecimento, a essa maturidade espiritual, é porque a gente já dá conta. Mas a transição não é fácil. E ele diz que os caminhos são difíceis, são perigosos. Não necessariamente, porque aí a gente já vai tender a dizer, já sei que vão me fazer armadilhas, que vai ter gente que vai querer fazer com que eu não seja bem-sucedido, que vai me passar a perna. Sabe quem são essas pessoas? Nós mesmos. Nós nos sabotamos nesse processo, quando não acreditamos em nós, quando não sabemos ainda compreender que temos grandes limitações e que, se hoje já desejamos ser melhores, temos que compreender também que é um processo e que vamos falhar, sim, muitas vezes, o que não significa que nós vamos ficar acomodados ou desanimados e não recomeçar a luta. E aí ele fala para Kardec o seguinte, olha, não suponhas que você vai publicar 10 livros para ficar tranquilamente em casa. Porque muitas vezes é isso, né? Aí a gente faz, não, essa semana eu já fui 2 vezes para o Centro Espírita, pronto, estou quites com Deus, já tudo, né? Tem que funcionar bem para a gente. Não é isso. Vocês lembram daquela lição, daquela vivência que Chico teve com o Espírito Emmanuel, que o Emmanuel chega para o Chico e fala que ele tem que publicar 30 livros, e ele fala, imagina, como é que eu vou publicar 30, não consigo nenhum, mal tenho dinheiro para comer naquela época, né? Mas aí ele consegue, aí fala, bom, já publiquei os 30, depois Emmanuel vem, bom, mas tem mais 30. Ele, nossa, mas ok, já foram 60. Aí Emmanuel chega e fala o quê? Tem mais 30. Na verdade, dessa vez já aumentou para 40. E aí Chico falou, pronto, já fiz os 100 livros. Aí Emmanuel fala assim para ele o que falaria para nós. Você acha que já está bom? Então você não tem mais nada para fazer na Terra. Vamos revogar teu visto. Porque é bem assim, revogamos o seu visto, perfeito, retorna. E aí diz que Chico nunca mais reclamou, hoje a gente já tem para mais de 500 que está aparecendo. É tão interessante, né, como esses ensinamentos vêm do alto, porque foi a mesma coisa que o Espírito Verdade falou para Kardec. Não pensa que você vai ficar lá sossegadinho.
Aí ele fala assim, você vai ter que expor a sua pessoa, vai suscitar ódio, malevolência, calúnia, traição daqueles que são os mais dedicados, suas instruções vão ser desprezadas, falseadas, vai sucumbir sob o peso da fadiga, vai estar numa luta contínua com o sacrifício do teu repouso, da sua tranquilidade, da sua saúde e até da sua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Que convite atraente. Fala sério, né, gente? Se chega o Espírito Verdade aqui para a gente falar, sabe o quê? Eu tenho uma missão para você, de transformar o mundo, né? De trabalhar com o Pai Celestial. Só tem um probleminha. Todo mundo vai ser contra você. Vão distorcer tudo que você fala. Mal interpretar. Você vai trabalhar sem cessar. E sabe o que mais? Vai comprometer a sua saúde. E você vai viver menos. Seu visto vai ser revogado antes, né? Já pensou? Foi isso que esse espírito falou para Kardec. É assim que nós conhecemos a estirpe de um espírito superior. Porque compreendendo o benefício que traria para a humanidade, ele oferece a própria vida em sacrifício para o esclarecimento daqueles que, como o Dr. Bezerra de Menezes costuma nos chamar, que somos os filhos do Calvário. E aí, para ele deixar bem claro para Kardec se situar, ele diz, olha, você não foi convidado por causa da sua inteligência. Kardec, gente, tinha uma folha de serviço assim, né, de conhecimento, os livros didáticos na área da matemática, até hoje, que Kardec escreveu, são usados no ensino da França, poliglota, muitos idiomas ele falava, de uma inteligência, mas ele fala, olha, nós não chamamos você por causa da sua inteligência, porque às vezes nós, pobrezinhos discípulos, vamos dizer, mas eu não tenho a capacidade de Kardec. Não temos mesmo, né? É bom que nós estejamos conscientes disso. Mas Kardec não foi chamado por causa da inteligência. Ele foi chamado por causa dos seus atributos morais. Porque é aí que eles começam. Você precisa ter humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança. Vocês veem aqui essa lista enorme, né? Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Né? Dentro dessas qualidades morais que o bom discípulo deve procurar cultivar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não precisamos ter PhD em nada, não precisamos ter diploma de universidade. O que nós precisamos é ter compaixão, ao menos, em nossos corações. E compreendermos que estamos todos nesta mesma jornada de busca, de melhora, porque ansiamos por terminar a cadeia dos nossos sofrimentos, das nossas dores, da nossa ignorância espiritual, que tem por tantos milênios nos impedido de conhecermos a Deus. Então, depois de 10 anos, ele diz o seguinte, que ele escreve essa nota e diz que tudo aquilo que o Espírito falou para ele, gente, né, claro, né, tudo que Jesus falou para ele foi verdade, né? Aconteceu exatamente daquela maneira. Ele enfrentou todos esses processos, diz que nunca mais teve repouso, que realmente só conseguiu lograr graças à assistência dos espíritos, mas aí ele fala uma coisa impressionante, que é o que muitos de nós sentimos no momento em que, com atos tão singelos, nós experimentamos, mesmo que por uma fração de segundo, o que é
verdadeiramente a felicidade espiritual quando, no júbilo de servir, nós olhamos na face do outro o que seria a face de Deus. Então, Kardec diz, mas esse espírito nunca me disse os benefícios, as recompensas que eu receberia em momentos tão singelos. Vocês se lembram daquela passagem que Kardec estava tão sendo criticado, sofrido, aí chega um pacotinho na casa dele, e ele abre, e é o livro dos Espíritos encadernado, que naquela época, gente, era um luxo, né? E aqui ele abre e vê escrito, esse livro salvou a minha vida. E vem um outro e escreve, e a minha também, e assinado pelos dois que iam se atirar de uma ponte lá em Paris e cometer suicídio, e que não o fizeram. Só esse tipo de recompensa já traz esse júbilo que nós estamos falando, né? E isso ele fala, o Espírito da Verdade nunca me falou. Talvez até intencionalmente, e por isso como eu posso me queixar das dificuldades que eu passei? É o caminho do serviço. Então, para todos nós que estamos nos dedicando, nós não buscamos esse serviço para ser apreciado pelas pessoas. Porque só servimos verdadeiramente quando já temos o bem em nosso coração. E sem esperar recompensa. E eu não sei vocês, né? Mas normalmente eu prefiro que a recompensa venha de Deus, que o agradecimento venha de Deus. Não precisa agradecer aqui não, porque a gente quer mesmo é que ver, sabe, que nem quando criança, que você dá o primeiro passo e vê aquele sorriso radiante dos pais. Né, quando vê aquela conquista e você percebe que você fez algo de excepcional, é isso que a gente deve esperar, inclusive, dessa nossa troca com o nosso Pai Celestial. Mas vamos agora conversar, então, um pouquinho sobre Chico. E, obviamente, porque eu vim dos Estados Unidos, e aí muita gente conhece as histórias de Chico aqui, não conhece as histórias que Chico passou nos Estados Unidos. Nós resolvemos trazer para vocês um pouquinho dessa visita de Chico a Nova York. Chico, em 65 e 66, ele foi para os Estados Unidos e foi para a Europa. E teve contatos lá, publicou alguns livros no idioma inglês, que hoje são muito apreciados. Hoje, inclusive, nós temos várias obras de Chico traduzidas para o inglês. É um trabalho que a Federação Espírita dos Estados Unidos, que a Odyssey of America e o próprio Spiritist Alliance for Books, a gente fez, unindo esforços para poder realmente ter todas essas obras e levar essas bênçãos para os nossos irmãos da língua inglesa também. Mas aconteceu que, numa época, Chico foi abandonado em Nova York. E aí alguns de vocês devem estar pensando, eu também queria ser abandonado em Nova York. Não me parece uma coisa tão má assim, né? Espere, então, dizer para vocês que ele estava pertinho da Quinta Avenida. Naquela época não era ainda a Quinta Avenida. Isso foi em 1966. E aí o que aconteceu? Ele estava viajando com Valdo Vieira, que era aquele médico que trabalhava junto com ele. E Valdo Vieira, ele era médico e foi convidado naquela ocasião nos Estados Unidos para ir fazer um pequeno curso no Japão. E Chico virou para ele e falou, você não deveria ir. Mas o Valdo, a proposta era muito atraente, e Valdo falou, bom, não tem motivo para eu não aceitar um convite desse. Você fica aqui tranquilo em Nova York, aproveite suas férias, né? O hotel está pago por um mês. Antes desse prazo eu volto e nós continuamos o que temos que fazer, ou voltamos para o Brasil. E foi. E Chico ficou lá sozinho. O hotel estava pago, mas ele não tinha dinheiro para comer. Ele tinha uma refeição por dia, que era o café da manhã. E não é que ele ia fazer como alguns de nós fazemos.
que ia chegar lá, levar um pãozinho, um iogurte, uma frutinha extra para o quarto. Não, Chico não ia fazer isso, né, gente? Então, ele comia aquilo que ele precisava no café da manhã e era aquilo. E ele dizia então que nessa época ele obviamente não falava inglês, ficava lá sozinho. E muitas vezes a única companhia que ele tinha era a dos espíritos. Alguns de nós vai ficar com invejas e outros vão falar: Deus que me livre se os espíritos chegassem lá no meu quarto e ficassem comigo o tempo todo. E esses espíritos, inclusive, diz que alguns deles vinham ensinar inglês para o Chico. Então, o Chico estava tendo aula particular em Nova York, na Quinta Avenida, com o espírito, mas sozinho. Nessa época, nós não tínhamos esse movimento espírita, graças a Deus, crescendo nos Estados Unidos. Para quem tem curiosidade, hoje nós já somos 90 centros espíritas nos Estados Unidos, menos do que vocês têm aqui em Curitiba, né? Mas para a gente é um monte, né, gente? Somos o 4º país do mundo em números de centro espírita, e vocês sabem que o americano não gosta de número 4, né? Nem 3, nem 2, ele gosta mesmo do 1. Mas acho que vai demorar para a gente conseguir ter esse 1, se um dia tiver, né? Com 2, quem sabe, nós nos vamos nos satisfazer. Então, o Chico estava lá com ele, pobrezinho, sozinho. Aí, diz que estava chegando o momento em que aquele mês estava acabando. E nada do Valdo voltar ou dar notícias. E ele entrando em desespero, aí o próprio gerente do hotel chegou para ele e falou: olha, você sabe que as suas diárias estão acabando, eu queria saber se você tem intenções de continuar com a reserva, né? Ele, coitado, não tinha nem dinheiro para comer. Então, ele disse que ficou desesperado, subiu, orava, e resolveu sair à rua. E estava passando na frente dessa igreja aqui, que é a igreja de São Patrício, São Patrick, né? Que é um santo muito reverenciado pela comunidade irlandesa. E, de repente, para aquele carrão, né, naquela época, aquela limousine, assim, que era uma coisa realmente extraordinária. E desce uma senhora muito distinta e chega para ele, aí, graças às aulinhas de inglês com os espíritos que ele estava tendo particular, né, ele conseguiu se comunicar com essa senhora, e ela falou para ele: há 20 anos atrás, eu fiz uma promessa a Deus, a São Patrício, e pedi 3 desejos. E disse que, quando esses 3 desejos se realizassem, eu iria fazer algo, né? E ela disse: e hoje pela manhã, esses 3 desejos juntos se realizaram. E o que eu prometi é que eu ia sair à rua, procurar a pessoa mais necessitada que eu visse para poder ajudar. Imediatamente Chico falou: valha-me Deus, sou eu mesmo esse necessitado, né? A gente pode até imaginar, né, a carinha de Chico falando isso, naquele seu jeito simples, sorriso humilde, infantil, genuíno e ingênuo, dizendo: sou eu esse necessitado. Aí, com o que ele conta, ela coloca ele naquele carrão, leva para almoçar, porque já logo percebeu que, coitadinho, estava magrinho. O Chico sempre andava com aquele externo que não cabe para ele, né? Aí, até que eu fiquei sabendo que todas as roupas deles eram doadas, né? Ele não comprava roupas. Então, por isso que as roupinhas dele, quando você olha, parece que ele estava sempre desengonçado, né? É porque ele não achava que precisava comprar, ele podia, as pessoas davam para ele. Então, ele estava lá, né? E ela levou ele fala que para um restaurante excelente, que ele disse que nunca comeu tão bem na vida. Eu acho que ele tinha esquecido o que era comer, porque quem come comidinha mineira, pão de queijo, né, gente? Espera um pouco, né? Mas, aliás, eu nem sei, será que naquela época, 66, já tinha pão de queijo? Uma pergunta para os mineiros. E aí ela volta com ele ao hotel, ela paga mais 1 mês de diária para ele, com 3 refeições. Ele estava milionário. 3 refeições por dia, deixa ele cuidadinho e pronto.
E aí depois passa um tempinho, nada do Valdo voltar, e ele tem uma ideia, então, e vai conversar com o gerente do hotel, perguntando se ele poderia trocar o valor de algumas das diárias para fazer um telefonema de longa distância. Há pouco tempo eu fiz essa palestra num lugar, e aí eu falei que, né, que ele queria fazer um interurbano. De repente, acho que eu escutei uma voz aqui dizendo alguma coisa, eu perguntei na plateia, alguém aqui não sabe o que é interurbano? Metade da plateia levantou a mão, era tudo abaixo de 30, né? Então, agora eu não falo mais interurbano, eu falo foi fazer uma longa distância, né, um telefonema aí. E aí ele falou com alguém do Brasil que, sabendo da situação, providenciou uma passagem e resgataram o Chico de Nova York. Mas vejam só, toda essa história muito triste, mas alegre, né, sabendo dessas dificuldades, para mostrar como o servidor não se intimida perante as dificuldades que se apresentam. E Chico teve infinitas situações. Quando ele teve problema de visão, por exemplo, que ele chega ele era praticamente cego de um olho e do outro quase não enxergava bem também. E pede ajuda para o mentor dele, para Emmanuel. E Emmanuel fala, o que você acha? Só porque você é médium, você acha que a gente que vai fazer tudo, que vai te curar, que você vai estar livre de ter que passar pelos mesmos processos que todos passam? Por que teria privilégio? Às vezes eu falo, gente, que muitos de nós, às vezes, quando nós escutamos falar, né, de Chico, de Valdo, eles têm aquele mentor, né, Emmanuel, Joana de Ângeles, queria ter um mentor assim. Eu falo, Deus que me livre, vocês não sabem o que estão pedindo, né? Porque ter um mentor que nem Emmanuel e Joana de Ângeles, esses mentores são extremamente difíceis. Nós temos que ter uma vida extremamente regrada para suportar a austeridade de um espírito dessa categoria. E vejam só aqui que quando Chico foi convidado para fazer servir de cobaia em algumas experiências em Moscou, e eles ofereceram para Chico uma quantia que daria para ele comprar, que nem ele fala aqui, 50 casas populares, que obviamente ele não estava pensando para ele nem em lucro, mas de oferecer às pessoas. E aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, ó, você pode ir, mas eu fico. Simples assim, né? E um outro caso que nós conhecemos bem, que é quando ele foi quase preso. Naquela situação do espírito Humberto de Campos, que começou a ditar as suas obras através da mediunidade de Chico Xavier. A família, sabendo disso, levou o Chico para a justiça. Ele foi processado, e nessa altura, a questão de Chico, o problema do Chico não era nem mais se ele ia para a cadeia. Ele tinha certeza que ele ia ser preso. Mas aí o que ele chega implorando, pobrezinho, a Emmanuel, foi o seguinte, porque ele pensou assim, na matemática dele, né? O processo está correndo no Rio de Janeiro. Então, tudo indica que eu vou ser preso no Rio de Janeiro. Lá ninguém me conhece. Não vão ter muito cuidado comigo. Eu queria ver se eu consigo, pelo menos, ser preso nas minhas Minas Gerais. Acho que ele estava pensando no cafezinho, pão de queijo, né? Pelo menos lá as pessoas me conhecem, vão me tratar um pouquinho melhor. Aí ele chega com esse desespero para Emmanuel, para ver se Emmanuel, pelo menos, dava um jeitinho dele ser preso nas Minas Gerais. E olha só o que Emmanuel fala para ele. Aí ele fala, né, meu pai, será que serei preso? Meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Fala sério, vocês querem um mentor desse? Você está lá naquela coisa e ele fala, você não tem merecimento. Bom, e não teve mesmo, graças a Deus, que não foi preso, né? O juiz deu ganho de causa para Chico, para quem não conhece a história.
Mas aqui vem uma outra lição para nós. Porque Chico foi perguntado qual foi um dos momentos mais importantes da vida dele que ele se lembra. E ele conta essa história. Não, deixa eu contar para vocês a história antes. Que ele tinha um horário num cartório e estava já atrasado, tinha que pegar o ônibus para chegar nesse cartório. Está indo lá, apressado, quando chega um molequinho, magrinho, com carinha de necessitado, gritando, tio Chico, e num desespero. E ele olhando o ônibus vindo, e o moleque gritando, tio Chico, e ele, o ônibus vindo, e o horário no cartório, né? Levei não sei quanto tempo para poder marcar o horário. Aí o ônibus olha para ele fala, vai, moço, né? E espera o menino chegar. E o menino chega e fala que queria apenas um beijo dele. Gente, quando eu li essa lição, ela me fez refletir muito com a singeleza a respeito das nossas atitudes em relação mesmo à própria casa espírita. Aqueles que estão no momento representando e se utilizando dos seus talentos, com a voz, com a eloquência, com a intelectualidade, como nos lembra sempre o Espírito Emmanuel, são os devedores que precisam ouvir muitas vezes essas lições para que fiquem gravadas em seus espíritos. Então, não devemos a eles nenhuma reverência, porque aqueles representam o Cristo. Ou aqueles que vêm representar o Cristo através dos benfeitores. E nós temos essa necessidade, às vezes, de reverência, de endeusar essas pessoas. Mas também temos, às vezes, aquela atitude egoísta de, esse daqui está mais perto de Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Jussara, ora para mim. Eu falo, mas por que eu tenho que orar para você? Né? Pensando assim, né? Eu não falo, né? Eu penso. Não, porque você deve estar mais perto de Deus, né? As tuas preces vão ser mais ouvidas. Eu falo, sabe por que as minhas preces vão ser mais ouvidas? Porque eu faço preces. Faço mesmo, que as suas preces também vão ser ouvidas. Então, nós temos essa ideia de, por exemplo, quando eu vejo Divaldo, né? E não vou pedir para ninguém responder isso, vamos responder para a nossa consciência. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de chegar perto de Divaldo, né, cumprimentá-lo, mas chegar para ele e dizer obrigado? E não dizer, eu tenho um familiar, eu estou com uma dor, será que você podia me ajudar? Nós só chegamos para pedir, com tudo que ele nos dá, com tudo que ele nos oferece, com exemplo, e como ele outros. Então, eu entendo, foi nesse momento, fazendo essa reflexão, que eu entendi a importância dessa situação para Chico. Ele não queria nada, ele queria dar um beijo no Chico. Então, vamos lembrar disso, inclusive nos momentos das nossas preces. Nós aprendemos que a prece não é só um petitório. Tudo bem, eu faço a minha ladainha à noite, eu tenho a lista dessas pessoas que chegam e falam, Jussara, faz a prece. Aí eu não consigo, eu faço mesmo, eu lembro, fulano de tal, eu faço aquela ladainha, passo lá, né, todos os nomezinhos. Mas, gente, até na hora da prece, quantas vezes nós agradecemos a Deus pelo dia de hoje, por respirar, porque nada de mal nos aconteceu. Então, nessa nossa vivência, porque, na realidade, tudo que nós trazemos numa tribuna, no centro espírita, se ela não falar diretamente ao coração e à situação de vivência de cada um de nós estamos apenas repetindo frases de efeito. Então, o que me interessa tudo isso que se está falando? Interessa porque nós somos hoje os discípulos convidados da última hora.
E temos, sim, o dever de nos postarmos, de nos compor, de nos apresentarmos como tais. Porque da mesma maneira como nós falamos, que chega aquele amigo, aquele familiar e fala, mas você não é espírita? As sementes dos nossos exemplos, dos nossos comportamentos estão sendo espalhadas, mesmo que nós não vejamos. É por isso que eles chegam e vêm, às vezes, com essa cobrança, eles estão nos observando. E no nosso posicionamento, para nós encaminharmos aqui para o nosso encerramento, Chico nos dá uma lição que ele fala que nós podemos escolher servirmos ou sermos a cruz de ouro ou a cruz de palha. Então ele diz que a de ouro, obviamente, é aquela que brilha, né? Aquilo é reluz. Que é aquela que pertence às pessoas que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, eles serem citados, apontados como beneméritos. Se tomam parte em alguma instituição, eles querem os lugares de mando e evidência, querem cargos, não necessariamente encargos, né? Eles querem cargos, não necessariamente encargos. Então, são aquelas pessoas que usam de uma fé, e no nosso caso, do espiritismo, para verem seus nomes brilhando e serem reverenciados como se fossem mais especiais do que nós. Nós somos todos filhos de Deus, não tem ninguém mais especial do que o outro. Pergunta para o pai: eu sou mais importante do que Agir? Não sou. De repente, coitadinho, ele pode até olhar mais para mim, porque o meu caminho está mais tortuoso do que o dela, e estou precisando como aquele filho que necessita temporariamente de mais atenção. E existe a de palha, que foi a eleita também na Madeira pelo Papa Francisco, que são aqueles que lutam e batalham em silêncio, caminhando com humildade, com a certeza de que, por mais que façam, ainda tem muito a fazer. Não deixam a vaidade tomar conta, se mantêm na oração e na vigilância, e sabem que foram chamados por Jesus à tarefa. Nós todos fomos convidados a esta encarnação por Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta. Nada acontece no planeta sem a permissão de Jesus. Então, vocês acham que a gente encarnou sem que Jesus soubesse? Sem que Ele nos olhasse como irmãos e irmãs que somos, para segui-lo através do caminho do Evangelho? E, muitas vezes, nós fazemos o quê? Negligenciamos aquele que é o Evangelho vivo, Jesus. E Emmanuel nos dá uma grande lição nesse ensinamento, nessa passagem que ele compartilha com Chico Xavier, dizendo que de vez em quando ele vai ao plano espiritual estudar o Evangelho. E Chico fica surpreendido, porque como assim? Aliás, uma vez Divaldo falou, né, que aos domingos Joana de Ângeles também tira folga, né? Então, toda vez que ele faz palestra no domingo, eu fico pensando, será que a Joana tirou folga hoje? Que é o dia dela ir realmente, né, para paragens mais espirituais. E Emmanuel está dizendo isso, que ele vai ter aula de Evangelho das palavras de vida eterna. E aí ele responde para o Chico o seguinte: o Evangelho está há pelo menos 20 bilhões de anos à nossa frente. Gente, se o Emmanuel materializasse aqui, por favor, não corram. Eu iria falar para ele, posso fazer uma pergunta? Por que você falou 20 bilhões de anos?
Pelo nosso entendimento, nem o nosso universo tem 20 bilhões de anos. O Big Bang ocorreu há 13,6 bilhões. Ele está dizendo que o Evangelho tem 20 bilhões de anos. Mas, né, é intrigante, não é intrigante? Mas ele disse assim, ó, que o nosso olhar no Evangelho hoje é um, daqui a 1 milhão de anos vai ser outro. Então, a gente pode ficar tranquilo que se nós não estamos entendendo ainda Jesus, o Evangelho hoje, daqui a 1 milhão de anos a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla. E aí tem pessoas que chegam e falam, puxa, tem estudo do Evangelho hoje lá no centro. Do Evangelho, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Já escutei isso tantas vezes, não preciso. Escutou, né? Mas já faz. Já estamos praticando isso, amar os inimigos. Então, esses espíritos generosos, porque hoje o nosso objetivo foi esse, trazer o exemplo desses espíritos, mas, ao mesmo tempo, apresentar a humanidade deles, as dificuldades, as dores, as incompreensões, porque não é que neste momento nós estamos despertando, que nós vamos ficar livres de passar por essas lutas, esses desafios que representam o nosso crescimento. Aí a gente vai desistir? Não tem jeito, gente. Você pode até prolongar a sua caminhada no sofrimento. Nos diz uma passagem do Evangelho que há necessidade de haver a tribulação e a perseguição. Mas que a tribulação representa o seguinte, e as duas nos trazem dor. Então, é uma questão de escolha. Que tipo de dor, né? E aí nós estamos falando dessa dor de despertar. Eu quero. A da tribulação, que acontece mais tarde, quando eu resolvo ir pelos caminhos da má decisão, dos erros, do mal. A tribulação vai chegar mais tarde, porque Deus é Pai e não quer nos ver imersos nos charcos dos erros. Ou a perseguição, porque quando nós resolvemos tomar o caminho do bem, o que acontece, né? A incompreensão, as dificuldades, que representa justamente esse momento de dor agora, de nos libertarmos do ser velho para nos transformarmos neste ser que queremos. Mas depois o caminho é de felicidade e de paz. Então é uma questão de escolha, né? E Chico nos conta justamente em relação ao Evangelho, que uma pessoa chegou para ele e falou, o Evangelho está ultrapassado. E ele responde que o Evangelho só vai ficar ultrapassado um dia em que toda a humanidade conhecê-lo na prática. Porque o Evangelho não significa apenas palavras. E como nós vimos, nem essas palavras nós ainda temos condição de interpretar. A doutrina espírita, indubitavelmente, tem aberto assim a nossa visão, alargado os nossos horizontes, porque hoje nós entendemos muitas das palavras do Mestre e sabemos já aplicá-las na nossa existência. Então, qual que deve ser a nossa atitude ao sairmos daqui hoje? Pensar, nossa, mas ela falou umas coisas que foi difícil, foi. Mas eu gosto de falar com um sorriso nos lábios para parecer que é mais fácil. Né? Aí vocês saem daqui, nossa, a moça era simpática, né? A gringa. Né? Na verdade, gente, eu tinha o cabelo até mais claro, mas eu falei, eu vou escurecer meu cabelo para não parecer tão gringa dessa vez que eu for lá. Vocês forem olhar nas minhas fotografias, eu estou lá bem loirinha. Eu falei, não, vou botar um castanhinho aqui para ficar melhorzinha. E as palavras de nosso querido Chico, que diz que agradece todas as dificuldades, porque não fossem elas, não teríamos saído do lugar. Quantos de nós, não querendo abraçar a dor, porque o espírita é alegre, é feliz e tem todo motivo para ser, porque agora ele não é mais cego. Para mim, eu falo que antes eu enxergava o mundo em preto e branco, agora eu vejo o mundo colorido. Eu vejo as pessoas
me interessando por saber o que está passando na tua vida hoje. Qual foi sua alegria, qual foi sua tristeza? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? E quantas vezes nós passamos por essas dificuldades e depois, mais para frente, falamos, puxa, foi difícil, mas que bom que aconteceu, porque eu aprendi tanto com aquele momento, com aquela circunstância. O importante nesse momento para nós é nós nos lembrarmos que nós não estamos abandonados pela divindade. E nós vamos convidar a todos agora para fecharem os seus olhos, porque vamos orar, pedindo assim a nosso Pai Celestial que derrame sobre nós as bênçãos infinitas do seu amor, compreendendo o momento de transição que nos encontramos, as dores pungentes que nos atingem a alma, porque ainda estamos iludidos com o brilho fugaz que a matéria nos oferece. Ó Pai Criador, quantas vezes choramos e rogamos o teu auxílio, curvados pelo peso dos nossos próprios erros. Em teimarmos, em renegar o caminho que o Cristo vem nos oferecendo já há tanto tempo. Mas hoje, aqui irmanados, nesta casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, nos sentimos abraçados pelos benfeitores que aqui se achegam, conhecedores da nossa alma, dos nossos sofrimentos, representando o nosso Mestre Jesus. Possamos nós solidificar em nós os ensinamentos que vimos recebendo através dessa doutrina bendita e nos sentirmos fortalecidos pela certeza da sua presença em nós. Que o seu amor neste momento, ó Pai misericordioso, represente para nós o bálsamo necessário para sanarmos as dores da alma, para pacificar as dores do corpo, que muitas vezes já não nos permitem trabalhar com o mesmo afinco. Ó Pai amoroso, de joelhos em verdade e em espírito, curvamo-nos à tua misericórdia e rogamos pelos nossos irmãos que ainda não aceitam em seus corações a luz do mundo, Jesus. Pelos nossos familiares que insistem nos caminhos do erro.
mas a quem amamos e a quem rogamos também misericórdia. Que possamos sair desta casa bendita hoje com o coração repleto de gratidão, de esperança, para seguirmos pelas pegadas de nosso Mestre, marcada pelo sangue de seus pés, para que pudesse assim deixar para nós o caminho a seguir, sem estarmos perdidos no deserto de nós mesmos. Pai amoroso, agradecemos a bênção, agradecemos a proteção e este lar que nos abriga neste momento.